Hebreus capítulo 3, versículo 13. Vamos ler 2 textos, os irmãos aí nos ajudem, que está um data show. E em seguida nós vamos ler também, lá em 2 Coríntios 4:4. Fala sobre a antiga serpente, né? O diabo, o engano. E a gente vai ver, dentro dessa palavra que Deus colocou no meu coração, o espírito de engano, né, que tem enganado muitas pessoas, e a gente vai aprender nesta noite, nessa ministração. Hebreus capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, essa ministração fala, né, todos os dias. Como é importante todos os dias estarmos meditando na palavra do Senhor. Olha, irmãos, vamos ler esse verso 14 da igreja comigo, vamos lá? Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até... Agora vamos aí em 2ª carta aos Coríntios, capítulo número 4, o verso 4. 2 Coríntios 4, 4. Vamos todos ler juntos? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tem muitos textos, mas ainda eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Me ajuda aí, varão. Romanos capítulo 3, 13. A gente leu 3 de Hebreus 13, agora Romanos 3, 13. Vamos ver o que é que diz Romanos 3, 13. A igreja pode ler comigo? A sua garganta com a língua tratam enganosamente, peçonha de ácido está debaixo dos seus lábios. Queridos irmãos, é um conjunto de versículos que vai tratar da imagem chocante do homem que vive no pecado. É a imagem que choca. A gente vai ver os profetas falando, o próprio Cristo falando. E eu quero dizer aos irmãos que isso não começou agora. Lá no Éden, quem foi que enganou os nossos primeiros pais? Foi engano ou não foi? Enganou. A serpente, Satanás, enganou Eva. E Adão também foi na conversa e no engano e desobedecer ao Senhor. Tinha a lei da obediência. De forma que a gente percebe nesse texto e outros textos que nós vamos aqui apresentar, que Satanás, ele tem um objetivo. O diabo, o objetivo dele é afastar as pessoas de Deus. Você sabe disso? Que ele tem esse propósito de afastar você do seu irmão, você da comunhão, e o final disso não só é isso, é afastar você da casa de Deus, afastar você de Deus. Então, desde agora, e sempre foi isso, e a gente vai ver que essa estratégia do diabo específica, ela não começou agora. Então esse espírito de engano que vem realmente do diabo, inclusive, é tão forte isso, irmãos, é tão forte, não sei se o irmão já parou para pensar no estrago, vamos dizer assim, que o diabo, quando ele pecou, levou outros anjos a se rebelarem contra Deus. Imagina só, anjos que se rebelaram, imagina o ser humano. Se anjo, a Bíblia diz que a terça parte do céu ouviu a voz desta serpente, dessa figura. Alguém diz que é uma figura telúrica que irradiava luz, é um querubim, não é? Então, o estrago foi grande. E é interessante que o começo da história também foi assim. No começo, no princípio, a gente lê o capítulo 3 do livro de Gênesis, vai ouvir falar sobre a queda. A queda, na verdade, foi uma trama do diabo para enganar e para tirar o que de Adão e de Eva? A paz. Tirar a paz, tirar o sossego, tirar ele do jardim que Deus havia colocado. Você sabia que ainda hoje o diabo quer tirar você do jardim? E quer tirar você da sua paz, do seu cantinho? Começa a mostrar defeito em tudo. Ele mostra.
Ele desafiou, quando na verdade ele disse assim para a mulher: não foi assim que Deus falou. Ele prestou atenção à palavra, mas ele muda. Ele tem uma habilidade de mudar as coisas, né? E esse advérbio de negação que ele falou: certamente não morrereis, porque Deus disse a ele: no dia que você comer, avisou Adão, você vai morrer. Aí o diabo fez: certamente você não morrerá. E é interessante que Eva foi enganada lá no Éden, no capítulo 3, versículo 13 de Gênesis também. Eu estava achando curioso esse versículo, 13 de Hebreus 3, 3 de Romanos 13, e agora 3 e 13 de Gênesis. Ele enganou. Vamos ver aí, Gênesis capítulo 3. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E foi que a mulher disse: a serpente me... Você pensa que o diabo começou a enganar agora? Foi a semana que passou. Ele começa a enganar desde o princípio. Até anjos, arcanjos, não se mete com ele. Sabe o que diz lá em Judas? O Senhor te repreenda. Sabe, irmão? E tem pessoas dizendo: não, eu vou enfrentar o diabo. Irmão, só a graça de Deus, a graça do Senhor para nos livrar. Não é por isso que o Senhor disse assim, que Satanás, Paulo disse que orou 3 vezes para aquele espinho da carne sair. O espinho saiu? Não. Mas o que foi que Jesus falou para ele? A minha graça te basta. Irmãos, quero dizer uma coisa para você. Talvez um sofrimento, algo que você já tenha orado: Senhor, por que isso? E parece que o espinho permanece. Sabe o que é que o Espírito Santo de Deus fala conosco? Diante dessas investidas: a minha graça te basta. E é a graça de Deus que nos dá vitória, e é a graça de Deus que nos faz triunfar. Só a graça do Senhor. Então aqui tem muitos versículos. O apóstolo Paulo falando também a Timóteo sobre o engano do diabo. Paulo também falando lá em Coríntios, no capítulo 11, 3, do engano do diabo. Em seguida, Adão também se deixou levar. Presta atenção. Você sabia quem era o professor de Adão? O professor dele, no virar da tarde? Quem é que aparecia lá? O próprio Deus. Como é que está o dia? Vocês estão bem e tal? Conversava com eles, aquela alegria, e eles conversavam. Todo dia tem instrução. Chegou um dia que o diabo apareceu e mudou aquela situação, expulsou o homem, a terra foi maldita por conta do pecado, a mulher agora passa a ter dores. Irmãos, acham isso pouca coisa? A Bíblia diz que a gente tem que fugir de toda aparência do mal, porque ele não chega dizendo que é teu inimigo, ele diz que é teu amigo, ele diz que é uma pessoa que quer te fazer o bem. Por isso que a igreja tem que vigiar, todos nós. Olha o que é que diz aqui: o espírito de engano é caracterizado pelo final do tempo, tem aparecido. Lá em 1 Timóteo 4, 1, 3, tem esse versículo, eu gostaria de ler, porque mostra, apresenta o perfil do homem desse final de tempo. 1 Timóteo 4, coloca aí, varão, do versículo 1, de 1 a 3. Veja bem, 1 Timóteo, vamos lá. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos o quê? A espíritos, guarda essa palavra, enganadores. Ele tem enganado muita gente. E se o dia não fosse abreviado, nem os escolhidos escaparia, porque ele enganaria também. Enganou pessoas como Davi, um homem que tem intimidade com Deus, um homem que enganou Sansão. Então, ele é enganador. Olha, e vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Versículo 2, a igreja pode me ajudar? Pela hipocrisia, que falam o quê? Tendo cauterizado a sua própria consciência. Verso 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Verso 4 a gente encerra, vamos lá? Versículo 4: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Certa vez Pedro teve uma visão, não é? Porque Deus queria mostrar ele alguma coisa e mostrou um monte de animais, e Pedro disse que não vai comer coisa que é impura. E Deus falou com Pedro, mas assim, como é que você pode chamar impuro se Deus criou? Há muita confusão, irmãos. E se a gente não tiver no temor de Deus,
na leitura da palavra, o homem se engana. Quantas pessoas têm sido enganadas? Quantas pessoas têm se afastado do caminho do Senhor por causa dos enganos? Aqui tem muitos versículos que apresentam isso. Isso vai acontecer, em Apocalipse fala sobre isso. Lá em 2 Timóteo, novamente, algumas estratégias do engano. Vamos apresentar. Uma coisa é saber que a história do engano começa lá no Éden, os nossos primeiros pais, e continua. E quantos ainda hoje são enganados? Há muitas coisas que têm acontecido aí, sobre casamento, a abstinência que ele fala, sobre comida, é tanta coisa que acontece. Certa vez alguém disse: pastor, essa denominação, essa religião é a certa? Eu disse: olha, qualquer denominação que não apresenta Jesus Cristo como centro, só quem salva é Jesus. Domingo salva? Não. Sábado? Não, só quem salva quem é Jesus Cristo. Então tem que ter a doutrina cristocêntrica. Paulo disse: se um anjo descer do céu e apresentar outro evangelho além disso aqui, seja o quê? Anátema, seja condenado. Então, meus amados, olha algumas estratégias do engano ainda hoje. O inimigo usa meios os mais diferentes para introduzir o engano. Vou apresentar aqui alguns e eu eliminei outros. Tem uma relação muito grande e eu trouxe alguns para os irmãos. Transforma-se até em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, 14 e 15. O próprio Satanás, ele se transforma em anjo. É aquilo que a gente já sabe. Uma certa vez um colega disse: pastor, a gente já está careca de saber, não é? Que o diabo se transforma em anjo de luz. Ele não vem dizendo que é teu inimigo, é teu amigo. Ele te compreende mais do que tua mamãe, do que teu papai. É tanta coisa que acontece. Pois jovem, ó. Vai na conversa, é muita coisa, é muita informação, é muita internet, é muito bate-papo, e começa o engano, e começa a achar que a felicidade está ali, e a felicidade está em Jesus Cristo, e muitas vezes começa. Então, como diz aqui, que o inimigo usa mais diferentes meios, se transforma em anjo de luz, se transforma em ministro, se transforma, é o joio no meio do trigo. Eu nunca esqueço. Certa vez eu estava na Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco, secção Pernambuco, e um filho de um pastor deu um testemunho. Ele era pastor e o pai pastor. O testemunho dele foi muito longo, mas ele falava de uma situação que passou na igreja que ninguém absolutamente percebia. E nem o pastor, o pai dele, nem ele. Mas era alguém, talvez, das pessoas mais influentes da igreja, que era uma criatura do mal que foi introduzida ali e a igreja demorou para perceber. 20 anos se passaram. É uma história tão dramática e eu nunca mais esqueci. A gente tem que ter realmente, pedir a Deus a visão. Aquele homem que andava com Eliseu, o profeta Eliseu, não enxergava. Ele: Senhor, os inimigos. Ele fez: maior é quem estão conosco. Senhor, abre os olhos. Você sabia que a gente precisa pedir a Deus para desvendar nossos olhos? Porque senão a gente não consegue ver. A gente fica confuso, não entende a situação e é preciso estar em oração. Então, outra estratégia, olha, ele cativa, né, com vãs filosofias, sutilezas. O inimigo é sutil, a Bíblia é quem diz. Ele usa de firmeza, às vezes delicadeza, para introduzir o mal, e a Bíblia adverte que ninguém vos escravize. Queridos irmãos, quantos adolescentes hoje, 10, 12, 13 anos, os pais têm que vigiar esse celular, ou não? Tem que vigiar essas redes sociais, ou não, meu irmão? Tem que ter muito cuidado, porque o engano está grande, começando na escola. Quantas coisas a gente tem visto aí, quantas ideologias que parecem ser bom, sutilezas, infelizmente tem levado muitas pessoas à destruição. E Paulo diz aqui: ninguém vos escravize. Ele usa de artimanha. Efésios, eu não vi uma carta que Paulo fala mais sobre as astutas ciladas do diabo. Ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Você pensa que luta contra o vizinho? Você está lutando contra o irmão? Satanás, ele tem a forma dele de se transformar e criar situações, semear intrigas. É uma série de coisas. Ele causa um estrago muito grande. Quando o homem mandou os seus empregados plantar o trigo, estava tudo bem, mas de noite quem foi que veio? O inimigo, e semeou o que ali no meio do trigo? O joio. E depois quiseram arrancar o joio. Eu falei: não, deixa eles crescer. Uma lição que a gente aprende é que o joio cresce, tem habilidades, muita coisa, canta e prega, é tanta coisa, mas diz assim: quem vai tirar é o Senhor, até o dia do juízo. Então, irmãos, muitas coisas, e hoje a gente se escandaliza. Parece que
a gente hoje, a Bíblia diz que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele porque os escândalos vêm. É preciso a gente estar firme para não desanimar, porque tem acontecido tantas coisas, artimanhas e astúcia, não é? Isso acontece, e aqui fala a questão dos negócios, amizades, sociedades. O engano é tão forte que o engano às vezes, e aqui o apóstolo Paulo fala em Coríntios, está dentro da igreja. É impressionante, deveria ser o lugar mais esclarecedor, mas às vezes está dentro da casa do Senhor. E a igreja precisa estar em oração constante, para pedir a Deus o que? Discernimento, pedir que Deus ele tire do nosso meio o que não está lhe agradando. A gente vê isso a exemplo da igreja de Tessalônica, da igreja de Éfeso. Era uma igreja que há 30 anos atrás, quando Paulo fala lá na igreja, ele fala de uma relação boa, mas 30 anos depois, o Espírito Santo disse lá no capítulo 2 de Apocalipse: eu tenho contra ti que tu abandonaste o quê? O teu primeiro amor. Uma igreja fervorosa, dinâmica, uma igreja agora que deixa o primeiro amor. Olha o que é que ele diz aqui: o inimigo, ele é chamado de sedutor, que significa aquele que atrai, que engana. E aqui a gente tem, eu gostaria de ler Apocalipse 12, 9. Vamos ver 12, 9 de Apocalipse? Coloca aí, para toda a igreja ler em uma só voz. 12, 9, vamos lá. E foi precipitado... que engana o quê? E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Irmãos, ele é chamado da grande serpente, e não é pequena não, é grande enganação. Ele engana as nações. Não sei se os irmãos já assistiram um filme que traz algumas lições para a gente, O Advogado do Diabo. Que filme, né? Que tanta coisa, que tanta habilidade, que tanta estratégia, que tanta mentira, que tanto engano, confundindo a cabeça. E ainda hoje, infelizmente é assim, seu filho vai para a universidade, você fica assustado, o que é que vai acontecer? Porque são tantas informações, são tantas coisas, se a pessoa não estiver firmado na palavra, se não tiver oração, infelizmente, deixa até o caminho do Senhor. Então aqui, o que acontece isso hoje? Várias doutrinas, religiões exóticas, que fala que realmente a salvação não é agora não, ainda haverá um aperfeiçoamento, ninguém pode ser salvo. Já viu quem come feijão e farinha ser salvo? Não é? Quem foi que já ouviu isso? Isso é conversa. Quando você fala sobre a respeito da vida eterna, ninguém pode conhecer o céu, ninguém pode conhecer, mas não conhece a Bíblia, essas pessoas que dizem isso, porque Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou de quê? Da morte para a vida. Lá em João 5:24, irmão, não vai ter, já tem a vida eterna. Quem garante isso é Jesus Cristo. Então Jesus disse para aquele ladrão que foi perdoado: hoje mesmo estarás comigo aonde? Jesus crê. Quem crê na salvação em Jesus Cristo? Porque Ele salva. Porque existem muitas pessoas, olha, vai ser salvo, mas agora não. Um dia pode ser. E tem que orar quando morrer, porque está lá no purgatório para ver se melhora. Tem muitas doutrinas, tem muitos pensamentos, fundamentações teológicas, que vai de encontro à palavra. Mas que tem multidão que segue isso, que segue essa. Talvez você tenha na sua família, talvez eu tenha na minha, tem em todo canto, que crê que a gente ainda vai ter muito aperfeiçoamento, que você talvez seja um espírito iluminado. Tantas conversas, é tanta coisa, e engana, porque fala o que você teve. O diabo, ele conhece ou não a vida da gente? Você viu quando ele foi se apresentar a Deus, foi o que ele disse sobre Jó? Quando Deus disse assim: tu viste meu servo? Você fez também. Ele conhece o meu caminho, a tua estratégia. Quando é que você é dentro de casa? Ele conhece como eu sou dentro de casa e sou na igreja. Ele adora quando a pessoa faz um papel de crente, não é? Bota a Bíblia e dá glória e tal, mas lá fora tem uma vida completamente diferente. E o diabo agradece. Eu tenho um professor no seminário que ele dizia assim: eu vi homens intelectuais, leitores da Bíblia e teólogos, dizendo que não acreditavam no diabo. E quem não acredita no diabo, ele agradece penhorosamente. Não acredita nele não? Pois ele agradece, porque ele veio, a Bíblia diz, foi Jesus que disse, ele veio para matar, veio roubar e veio destruir. E ele engana, ele se transforma como anjo de luz para querer enganar.
E aqui, meus irmãos, quantas seitas orientais, quantas novelas, filmes, revistas, livros esotéricos, escritos por tantos gurus, ensinando o caminho da salvação diferente, sem ser em Cristo. E o diabo dá habilidade a essas pessoas. Quantas ideologias têm se levantado contra o casamento, nós sabemos disso, e que tem colocado até lei para que se proíba falar sobre isso. Enquanto Deus cria o homem, cria a mulher, e a gente tem visto tantos ensinamentos distorcidos da palavra de Deus. Queridos irmãos, a Bíblia tem sido um livro combatido e rejeitado. E aqui a gente vê a nova era, magia negra e tantas coisas, mapas astrais, cristais, pirâmides, duendes, seitas, é muita coisa. E aqui ele fala o seguinte, são estratégias do diabo. Todos os segmentos da sociedade estão sob a influência de Satanás. Apocalipse 12 e versículo 19. Isso é um estudo profundo. Tem influência do diabo, aquela novela, aquele filme, até desenho animado. Você sabe disso? Que desenho animado inocente, cuidado, supervisiona. O pastor Abisaí, ele tem uma preocupação muito grande com a Heloísa, e eu creio que cada pai também deve ter. Quando chega lá, né, no YouTube, aqueles filmes, ele fica olhando, examina primeiro, porque tem muita coisa ali que, olha, é para encher a cabeça da criança. Ensinamentos totalmente diferentes da escola bíblica dominical, totalmente fora da palavra do Senhor. Mas, às vezes, os pais não escutam e vê ali aquele bonequinho bem bonitinho, fofinho, chamando cada pornografia e cada coisa terrível. E o pai e a mãe sem vigiar. Olha o que é que ele diz aqui, ó. E a gente sem falar, se fosse falar sobre a questão, né, do gênero e tantas coisas que se falam hoje. Mas olha o que é que ele fala aqui. Quando diz que o diabo, ele é o sedutor de todo mundo, nações, culturas, igreja de Lucifer, hoje existe, que adora ele. Olha aqui, irmãos. Homens da alta sociedade, pessoas ditas como eruditas, o mundo inteiro jaz do maligno. Você já viu esse versículo e pensou? Primeira carta de João 5,19, pode colocar aí, meu irmão. É muito conhecido esse versículo, é pequenininho, mas ele tem uma lição profunda. Eu queria mostrar à igreja esse estudo. Vamos lá, todo mundo pode ler comigo? Sabemos que todo mundo está com quem? Isso é muito forte. Descansa no inimigo. Existe hoje, irmãos, muitas influências, muitas coisas, e a televisão aqui, a gente sabe que isso é antigo, já se fala, ela traz o mundo da pornografia, tudo para dentro de casa, não é? Quantas crianças que estão completamente hoje, até doentes, por conta de um celular e de tantas coisas que tem influenciado. Tem uma certa colega de Abinaí, ela estava falando comigo, que a criança dele já está chegando a 3 anos, não viu o celular ainda, não sabe nem o que é isso. É proibido, é um combinado dentro de casa que ninguém vê celular. Para a criança não. E a criança gosta de pegar, chama a atenção dela. E tem que ter muito cuidado. Porque é um comercial que passa de repente que pode afetar, né, lesionar a mente da criança. Como não se deixar enganar? Tem muita coisa para se dizer, mas a hora já passou. Como não se deixar enganar? Primeiro, olha o que é que Jesus disse. Vigilância é oração. Vigiai e orai. Então, vigilância e oração, Mateus, capítulo número 26, 42, e 1 Pedro 5, 8. Eu acredito que todos conhecem esse. Sede sóbrio e vigilante. Por quê? O diabo é o quê? Vosso adversário. E anda rungindo, procurando quem possa tragar. Então, irmão, a vitamina BO, bem conhecida, Bíblia e oração. Deixa eu perguntar a você. Hoje, teve muito atrapalho, dia de hoje. Você conseguiu ler a Bíblia hoje? Sabia que eu vou ler, passa o dia, que não terminou o dia, você não leu, foi nada. A gente não lê nada às vezes e tem que ler a Bíblia. Tem que ter aquele momento da oração. Veja outra coisa que ele diz aqui. Como se não se deixar enganar? Primeiro, vigilância, oração. Outra coisa é firmeza na palavra. A palavra é o referencial, é bússola, nada além da palavra. Eu vi um pensador, um teólogo dizendo, todo domingo eu vou para a igreja para ouvir falar sobre o Evangelho. Todo domingo. Parece que é a mesma história, mas é Deus falando ao mundo. A palavra de Deus que se renova. Passará o céu e a terra, minhas palavras não hão de passar. Olha como é que a gente não se deixa enganar. Com a vida no Espírito, andar em Espírito, ser guiado, ser cheio do Espírito. Muitas referências bíblicas, João 14, 26, 16, 3. É pelo Espírito que habita em nós que temos
discernimento. O evangelista João diz assim: você tem a unção de Deus e tem conhecimento. É perguntar a Deus: isso é do Senhor? Esse filme que está enchendo meus olhos é do Senhor? É de Deus? E aqui, meus irmãos, o diabo, a Bíblia é quem diz, ele é pai da mentira, enganador, sedutor. E vivemos um momento muito complexo na área política, em todos os segmentos. A gente tem que prestar atenção o que está sendo apresentado, as propostas que claramente, às vezes das trevas, combatendo família, tanta coisa, irmãos, tanta confusão. E aqui ele diz assim: o diabo tem enganado desde o princípio da história, mas nós, os filhos de Deus, não seremos presas suas. Sabe por quê? Jesus quebra laço e mostra a você quem que está ali. Parece que é o amigo, mas não é, é o inimigo. Tenha cuidado, não se envolva. E aqui ele diz assim: eu sou, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e quem anda comigo não andará em trevas, mas verá a luz. Queria que a igreja ficasse de pé nesse momento. Já estamos encerrando. Veja, profeta Isaías, coloca aí por favor, Jeremias 17, 9. Isaías 17, 9. Queria que você lesse esse versículo, é para você esse versículo, e para mim também, para todos nós. Alguns já conhecem. Profeta Jeremias 17, 9. Escuta aí. Ah não, pastor, eu estou muito seguro, comigo não. Veja o que é que ele diz. Vamos lá, todos nós? Enganoso mais do que todas as coisas, e perverso. Quem é que conhece o coração? Veja o verso seguinte, 10, vamos lá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Teu pensamento e o meu, Deus conhece tudo, nosso pensamento. Quem tem muito cuidado. Tem uma música que eu aprendi criança: cuidado olhando no que vê, cuidado boquinha no que fala, cuidado o pezinho onde pisa, mas cuidado mente, o que está pensando, porque é do coração que produz todas as coisas. Uma imagem chocante. A Bíblia nos apresenta uma imagem chocante do ser humano em pecado. O ser humano envolvido pelo diabo. Primeiro, é irreverente, ele não obedece nem pai nem mãe. Está na Bíblia ou não? Está na palavra. Mas diz assim: toda a cabeça está doente. Irmãos, a cabeça ficou doente, acabou. Isaías 1,5. Se quiser depois eu boto o esboço no grupo, você vai ver isso aí. Esse versículo. Toda a cabeça fica doente. O coração é corrompido. Tem mais. A língua está cheia de engano. Tudo isso tem versículos bíblicos. A boca está cheia de amargura. Só fala lamentação, só reclama. Olha, irmão, reclama o dia todo. Se acordar de noite, reclama também. E a Bíblia diz que Deus não gosta dos murmuradores. Mas tem mais coisa. O homem no pecado, as suas mãos agem com iniquidade. Atos 2:23, eu mando depois esse texto para você ler. Os pés andam ligeiro por caminhos da violência. Romanos também 3, versículo 15. A mente está completamente corrompida. Deus viu isso lá em Gênesis. A mente do povo corrompida e já não buscava mais a Deus. Lá em Gênesis capítulo número 6, versículo 5. Tito 1:15 também fala sobre isso. Por isso que a igreja deve vigilar, a vigilância deve ser total. Sabe por quê? Porque você é humano. Paulo disse assim: quem quiser que confie na carne, eu não confio. Você confia? Não confie. Porque na verdade o espírito está pronto. Quem disse foi Jesus, mas a carne. Vamos orar nesse momento. Pai querido, obrigado a Deus porque o Senhor de alguma forma nos adverte nesta noite, ó Pai. Não é mensagem de muito aleluia, nem glória a Deus, nem promessa, mas falar de revelação, ó Pai, contra o inimigo número 1 da vida do crente, ó Pai, o diabo. O diabo que é mentiroso, o diabo, ó Deus, que veio para destruir famílias, destruir relacionamentos, destruir amizades, destruir o homem e sobretudo a comunhão contigo. Pai, nos livra de todo o mal, ó Pai, como na oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair na tentação dele, mas livra-nos do mal. Abençoa cada família aqui, ó Pai. Livra essa família de uma separação. Livra essa família da intriga. Livra essa família, ó Pai,
de uma vida material, já não busca a tua presença, ó Deus. Livra esse jovem, ó Pai, para que ele possa descobrir que o verdadeiro sentido da vida está em Cristo Jesus, não na aparência do mundo, porque Satanás, ele é tão atrevido, que ele chegou a dizer ao teu filho Jesus Cristo: se tu me adorares, eu te darei o mundo. E ele não tem nada, ó Pai, ele é mentiroso. Pai, nos ajuda, ó Deus, a ler mais a palavra, a orar mais, a vigiar mais e andar contigo, ó Pai. Também eu quero pedir nesse final de culto que o Senhor tire das nossas vidas o que não está te agradando, ó Pai, e revela o teu querer para a tua igreja, para o teu povo, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito, o Espírito Santo, esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre.